Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Charles Chafim, professor de Geografia, e estou aqui para fazer uma apresentação para todos vocês sobre um conceito de um conteúdo que é extremamente importante, agora para quem está se preparando para os vestibulares e também tomar conhecimento na linha de Geografia e também de Ciências Humanas, ciências da área de conhecimentos gerais, não é? Então, a proposta de hoje é falar sobre fontes de energia. Bem, amigos, vocês sabem o que são fontes de energia? Enfim, para todas as atividades, sejam elas atividades humanas e também econômicas, as fontes de energia têm um papel importantíssimo no desenvolvimento dessas ações. Portanto, sem as fontes de energia, nós, por exemplo, não conseguiríamos desenvolver nossas atividades do dia a dia. Por exemplo, através da alimentação, conseguir ganhar força para desenvolvermos as nossas atividades do dia a dia. E também, é claro, das atividades que sejam elas econômicas. Por exemplo, os veículos automotores precisam de combustível para rodar e distribuir as suas mercadorias e prestar serviços para a sociedade. Assim também para as indústrias, que desenvolvem suas atividades de produção e transformação da matéria-prima, da agricultura. Então, enfim, há uma infinidade de atividades, de ações, no qual as fontes de energia estão presentes. Então, esse conceito, fonte de energia, precisa ser levado em consideração no papel hoje extremamente importante, já no sentido de entender que, sem elas, muitas atividades não estariam sendo desenvolvidas. Então, de fato, o que são fontes de energia? Bom, fontes de energia, na verdade, são matérias-primas que, direta ou indiretamente, produzem energia para movimentar as máquinas, nesse caso aqui específico. Como falei, não apenas as máquinas, mas também o nosso próprio corpo. O corpo humano precisa de energia. O corpo humano precisa estar ativo e justamente é através da alimentação e das fontes líquidas, através da água e também de outros elementos que compõem toda a vitamina, assim, que a gente lembra, né? Que está circulando na nossa condição corpórea, permite nós termos força para nos movimentarmos. E justamente dentro desta linha de fontes de energia que nós conseguimos desenvolver as nossas atividades do dia a dia. Contudo, como são encontradas diretamente na natureza, essas matérias-primas, ou esta matéria-prima, necessita passar por uma transformação antes de gerar energia. Então, um exemplo mais clássico, não é? Um elemento bem mais poderoso que nós podemos lembrar aqui, que traz uma capacidade de produção de energia tão significativa, é o Sol, né? O Sol é justamente o que nos move hoje, no sentido de quê? De produzir uma carga de energia poderosa para desenvolver justamente as ações que a natureza produz, através da fotossíntese, por exemplo. Mas, se nós olharmos também além do Sol, nós temos o quê? A água dos rios, dos oceanos, nós temos o vento. Então, a gente pode exemplificar através das forças da própria natureza. Mas isso é um assunto que podemos desenvolver nos próximos encontros aqui. Seguindo, meus amigos, nós vamos entender que as fontes de energia mais utilizadas na condição atual são o carvão, o petróleo e a água dos rios e dos oceanos, além também do vento. E certos que esses elementos da natureza, não é, produziram ao longo da história a sua presença marcante naquilo que podemos lembrar aqui rapidinho das revoluções industriais. Nós sabemos que a primeira revolução industrial teve um papel importantíssimo do carvão mineral, que foi justamente a matéria-prima que deu a condição para que as máquinas, através da energia a vapor, fossem movimentadas, criando uma condição que fez com que a indústria passasse por uma revolução significativa. Mas, antes mesmo da queima, né, do carvão mineral, uma outra fonte de energia foi muito importante no seu desenvolvimento, né, na produção das atividades, que foi a energia hidráulica, a água. A água, como um elemento da natureza, que é cíclica, de ordem, né, que podemos chamar aqui também de uma fonte renovável, ela permitiu que muitas atividades fossem desenvolvidas através dos moinhos, por exemplo. Através da água, a movimentação das
das engrenagens, né, hidráulicas permitiram muitas atividades econômicas serem desenvolvidas. E ao longo do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, outros recursos técnicos que estamos associados com a geração de energia foram desenvolvidos, surgindo aí o petróleo, a energia a partir da combustão, a energia eólica também, que é muito hoje utilizada, mas faço uma ressalva, também foi uma fonte muito utilizada no passado, permitindo que muitas ações, do ponto de vista econômico, fossem desenvolvidas, até na movimentação das embarcações, até na movimentação dos moinhos. Me recordo até daqueles moinhos enormes, né, que faziam a movimentação das bombas para fazer a sucção da água do subterrâneo. Então, nós temos aqui um papel importantíssimo para fazer uma reconstrução histórica das fontes de energia. Então, o carvão mineral, o petróleo, a água dos rios e dos oceanos e também o vento foram amplamente utilizados e ainda são utilizados como fontes de energia. Assim, podem ser colocados dentro de uma caixa conceitual chamada de matriz energética. Então, a energia gerada dentro dessa matriz energética, ela será empregada em diversos fins. Por exemplo, meios de transporte, indústria, agricultura, uso doméstico e etc. No caso aqui especificamente, nós temos 3 exemplos marcantes, que é o petróleo, a hidrelétrica e a biomassa. Essas 3 fontes de matérias-primas, né, ligadas à área de energia, fora outros exemplos que vamos colocar aqui, elas são amplamente utilizadas para desenvolver as suas ações do ponto de vista econômico e também social. Mas é muito importante colocarmos aqui a classificação dessas fontes de energia. Por quê? Elas são classificadas em fontes renováveis e não renováveis. Vocês sabem a diferença dessas 2 fontes de energia? Então vamos lá. As fontes de energia renováveis, elas são as principais hoje dentro do contexto ambiental, do ponto de vista da redução dos problemas que as fontes de energias convencionais trouxeram. Mas vamos explicar melhor. As fontes de energia renováveis e não renováveis são as principais classificações que estamos aqui ressaltando. Portanto, as fontes de energia ou recursos energéticos, elas vêm ter esta classificação, sendo elas renováveis, assim são aquelas que se regeneram espontaneamente, ou através da intervenção humana. São consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos. Claro, alguns podem ser nulos e outros dentro de uma linha, se nós pegarmos bem a fundo, pode trazer algum tipo de consequência negativa dentro do ponto de vista ambiental, mas classificando o seu impacto de uma forma bem ampla, ela passa a ser muito, mas muito reduzida. Quais são os exemplos dessas fontes de energia renováveis? Nós temos a hidrelétrica, que é oriunda pela força das águas dos rios. Nós temos a energia solar, obtida pelo calor e também da luz do sol. A energia eólica, derivada da força dos ventos. A geotérmica provém do calor do interior da Terra, em função das atividades vulcânicas, nas áreas que tem o vulcanismo ativo. A geotermia, ou seja, o calor proveniente do solo, acaba também sendo muito aproveitado para fazer a produção de energia. Tá? Então, temos a biomassa, que é procedente das matérias orgânicas, por exemplo, a queima da madeira e também de resíduos da agricultura, como palha de arroz, através também das forças dos oceanos e das marés. Isso está associado com a força, né, das ondas, ligada à força natural, e o hidrogênio, que provém da reação entre o hidrogênio e o oxigênio, que passam a liberar energia. Então, se nós olharmos esta lista aqui destaca as principais fontes de energia renováveis. No outro lado, nós vamos encontrar também as energias não renováveis. São energias que são, de certo modo, esgotadas, ou seja, apresentam um estoque na natureza e não podem ser regeneradas, ou seja, não têm a condição de serem reutilizadas, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. Apesar de serem encontradas na natureza em grande quantidade,
elas possuem reservas finitas, ou seja, apresentam um estoque. São consideradas energias muito poluentes, porque sua utilização causa danos para o meio ambiente, principalmente com a contaminação da atmosfera e também, é claro, outros ambientes naturais. Os exemplos dessas fontes de energia não renováveis são os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o xisto betuminoso e o gás natural. Esses elementos aqui, principalmente os combustíveis fósseis, são amplamente utilizados pelas atividades industriais e automotivas. Isso, é claro, traz uma consequência que vai estar ligada diretamente com os problemas de ordem climática, entre elas o aquecimento global, principalmente. Mas existe uma outra energia que também se classifica como não renovável, que é a energia nuclear, que necessita principalmente da matéria-prima chamada urânio e tório para ser produzida. Claro que essa fonte de energia, em termos de emissão de poluentes para a atmosfera, é nula, mas a consequência para a contaminação do ambiente no geral, através do seu lixo atômico, passa a ser uma grande preocupação no contexto ambiental. Então, para ser muito breve, essa aulinha que estamos tendo aqui hoje, ela tem o objetivo de fazer uma apresentação conceitual das fontes de energia, classificando elas em renováveis e não renováveis e apresentando também as suas características bem gerais. Nas próximas aulas, vamos trabalhar alguns conceitos mais pontuais, ressaltando também a sua importância, principalmente quando se fala das fontes de energia alternativas. Então, a gente precisa ressaltar aqui o seguinte ponto. A busca por fontes de energia alternativas e não poluentes ou renováveis tem avançado no mundo, seja para diminuir a dependência do petróleo e seja para reduzir os níveis de poluição, que de fato é o que está acontecendo hoje no planeta. Não de agora, mas desde muito tempo. Isso traz uma necessidade de termos uma produção de energia mais renovável, mais sustentável e menos poluente. E esse assunto será discutido na próxima aula. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui e a sua atenção. E, por favor, anotem todas as informações que aqui foram trabalhadas. Pegue esse conteúdo aqui, dá print, para você depois estudar. E, claro, busque informações dentro aí da sua linha de pesquisa na internet e nas fontes de literatura. Muito obrigado, pessoal. Estou aqui sempre à disposição para ajudar. Até mais.